Interativa 21 anos. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Daniela Teixeira, doutora neurovascular. E no programa de hoje nós vamos fazer um debate muito importante. Nós vamos falar sobre câncer de mama, prevenção e o que fazer. Trouxe aqui para a Interativa o Dr. Juarez Chiesa, médico oncologista, que tem uma vasta experiência já no tratamento ao câncer de mama. Trouxemos também aqui a fisioterapeuta Andressa Caetano, especialista em oncologia, que trabalha especificamente com reabilitação há mais de 15 anos. E trouxemos também o depoimento de Lisiane Mikalauskas, que passou pelo câncer de mama e que superou essa doença que tanto atormenta as pessoas. Então, em primeira mão, eu quero passar a palavra. Muito obrigada a todos por estarem aqui esse mês que comemoramos o Dia do Médico, que comemoramos o Dia do Fisioterapeuta. É um mês importante de prevenção. Mas, doutor Chiesa, o que de fato previne o câncer de mama? Então, o ato de prevenir seria tentar evitar algo. Dentre o que se pode fazer na prevenção, existe desde os hábitos que as pessoas têm. Então, um dos hábitos importantes que ele deve ser usado com uma certa precaução, com cautela, é o uso de hormônios, né? O uso de hormônios para as mulheres, ele deve ser bem assim, criteriosamente utilizado. Não vou entrar nos detalhes da melhora de qualidade de vida, de uma série de circunstâncias que são benéficas com o uso dos hormônios, mas que nós devemos levar em conta os riscos também. Radiações, nós sabemos que radiações em determinadas regiões do corpo, principalmente a nível de tórax e pegando o tecido mamário, aumenta a chance, a depender da idade das pacientes, né, que seriam as que nós temos mais próximo. Nós temos os fatores genéticos, não, três exemplos, né? Então, os genéticos têm a história familiar, né? Nós sabemos que o oncogene BRCA1, BRCA2, e nós hoje já sabemos mais alguns outros, né, que estão implicados com incidência mais baixa, mas a gente sabe que tem. Acredita-se que com o passar do tempo nós tenhamos mais oncogenes identificados, mais fatores que serão detectados nos pacientes e em famílias e que nos auxiliarão a dizer, olha, cuida de maneira diferente, a senhora não deve só fazer uma mamografia, o seu screening não é mais com mamografia e sim com ressonância. Por quê? Porque nós sabemos que estes tumores, de um modo geral, eles tendem a ser mais agressivos. E eles também, por serem agressivos, eles crescem mais ligeiro. Mamografia anual nem sempre vai detectar. Alguns subtipos, eles são os tumores de intervalo mamográfico. Muitas vezes a paciente detecta, esse nódulo cresceu muito ligeiro, eu não tinha nada. E realmente isso é verdade, isso é real. Eu fiz a mamografia 6 meses atrás e não tinha nada, e agora apareceu. Agora apareceu, isso é comum. Porque a recomendação é a mamografia anual. Anual. A partir dos 40 anos. A Sociedade Brasileira de Mastologia e Oncologia recomenda 40 anos. Só que se tem histórico familiar ou mutação de BRCA, muda tudo. Então tem que se analisar caso que nem caso a a caso. Lisiane, que teve uma exposição, as filhas dela precisam ter um cuidado redobrado, porque elas já têm um fator genético mais importante ainda, elas têm um fator genético mais influente. Elas têm um risco aumentado, mas se a Lisiane tem mutação de BRCA, as filhas no futuro precisam ter um screening mais apurado e não só com mamografia. Se ela não tiver, elas não têm indicação de fazer esse tipo de screening. Elas fazem o screening convencional. Da mesma forma que se uma paciente tiver um tipo de tumor e que tem mutação BRCA, o histórico familiar, que tem que ter cuidado,
câncer de ovário na família, câncer de próstata, câncer de pâncreas. Esses 4 a gente já sabe com certeza que existe uma inter-relação com mutação do BRCA. E qual é o exame para saber isso exatamente? A gente pesquisa, faz um sequenciamento completo de mutação do BRCA. Existem, se vai querer saber só BRCA, só faz BRCA. Mas tem um sequenciamento que tu faz completo com uma pesquisa genética. Então, o número de genes pesquisados é muito maior. Muito bem. E essa pesquisa, ela é oferecida pelo SUS também ou não? Não, alguns hospitais têm pelo SUS. Nós conseguimos uma geneticista no universitário, que agora está afastada, e que a gente fazia pelo hospital um número reduzido para as pacientes que tinham uma indicação assim mais precisa, digamos. Né? Mas a gente sabe que isso é uma coisa muito inicial, muito incipiente, e que nós precisamos ampliar, nós precisamos aumentar isso. Bom, de um modo geral, as pessoas falam, vamos prevenir o câncer de mama e indicam fazer, né? O toque, que é uma coisa que as pessoas falam, muitos anos, né, doutor? E as gurias devem concordar comigo que se falava, vamos fazer o toque da mama. E hoje a gente já sabe, né, Andressa, que quando descobre um nódulo, alguma coisa, o câncer já existe, já está avançado. Hoje, as diretrizes são mamografia, ultrassom, o que mais? O autoexame ele continua sendo importante. A mamografia é o exame mais importante, em geral. O ultrassom ele complementa a mamografia. Porém, existem alguns subtipos histológicos que a mamografia não mostra. A paciente palpa, mas a mamografia normal, não se detectam anormalidades. Aí o ultrassom às vezes vê. Se tiver nódulo, tem que confiar no exame físico. Faz biópsia. O diagnóstico definitivo é pelo exame histopatológico. Então, retira um fragmento, existe tumor. Vai fazer uma mamografia para quê? Para caracterizar aquela lesão que já foi biopsiada e ver se existem outras. Porque assim como uma não apareceu na mamografia ou no ultrassom, por que outras não podem existir, às vezes próximas, talvez é mais de uma? Além porque isso do nódulo, acontece. doutor, quais são os sintomas que a paciente vai ter? Basicamente, nódulo, a dor é um fenômeno que acontece em 5 a 7% das pacientes só, é mais relacionado à doença avançada, pode ter corrimento, pode ter retração do mamilo, retração da mama em si, algum ponto da mama passa a retrair a pele. Isso a gente observa, os tumores um pouco mais avançados, a gente observa isso assim com uma frequência grande. Mas já no tumor avançado. O tumor é avançado, aí retraiu a pele, quer dizer que aquele tumor já não é um tumor tão pequeno. No teu caso, Lice, tu fazia autoexame, tu fazia o toque, não percebia nada? Fazia, não percebia nada, não. Eu, no meu caso, não foi nenhum desses. Eu comecei a sentir muita coceira na mama. Coceira, a pele começou a ficar assim, parecia que estava escamando, sabe? E aí foi em pandemia, bem quando começou ali a pandemia, foi em julho. Aí eu disse, meu Deus, tem alguma coisa. Tocava, não encontrava nada. E aí fui fazer exame, foi bem rápido, assim, porque ninguém estava fazendo exames naquele período ali, foi tudo ágil, assim, parado. Porque tudo parado. E no meu caso daí foi bem rápido, isso foi muito importante, né, para o segmento em seguida, nem um mês depois eu já estava fazendo cirurgia e foi tudo bem ágil. Como e não tinha nódulo nenhum. No teu caso, não tinha nódulo? Eu não sentia, mas tinha quase 2 centímetros. Tinha. E aí que o exame de autopalpação é importante, para a mulher reconhecer que tem alguma alteração de coloração, de temperatura. A mulher precisa se conhecer. Tem casos que quem palpa é o parceiro ou a parceira. Porque a mulher ela não tem tempo de se palpar, de passar um hidratante nas mamas na frente do espelho. Então, é importante, sim, conhecer as mamas. O exame de autopalpação, ele vem
Como a Lise falou, ela não sentiu nada, mas ela sabia que tinha algo errado. Por quê? Porque coçava. Deu aquele clique, assim, não, peraí, isso, nunca tive diferente, isso. Né? Aí, né, aquela coceira insuportável e esquentava a pele, assim, sabe? E eu disse, não tá normal, tem alguma coisa errada comigo. Aí sabia que tinha, mas não queria acreditar que tinha, né? Aí fiz mamografia, fiz ultrassom e aí já apareceu. Aí tive que tratar. Não ter medo, né? Muitas vezes a mulher percebe que tem alguma coisa, mas ela entra em negação, ela não quer acreditar que está passando com ela. E por isso é importante também ter um médico de confiança, né? Aquele médico ginecologista ou um mastologista, que você tenha empatia para chegar e dizer assim, doutor, tem algo diferente. Vamos fazer algum exame, vamos olhar o que tem. E como o doutor falou também, às vezes faz entre um intervalo e outro de uma mamografia, aparece alguma coisa. Ah, mas eu fiz a mamografia e não deu nada. Mas se tem algo diferente nas suas mamas, volte no seu médico e, se for necessário, então vai ser repetido os exames. O importante é sempre pegar no início, né? Um diagnóstico precoce. E nesse aspecto, assim, fala um pouco dessa tua experiência, né? Desse acompanhamento cirúrgico, inclusive, que é uma técnica inovadora que tu tem trazido para Santa Maria. Fala um pouco dessa técnica que também tem complementado o trabalho médico. Eu pego as pacientes, elas recebem diagnóstico e o médico manda para mim já para uma consulta pré-operatória. E ali a gente conversa de como vai ser a reabilitação dela. Elas vêm com a impressão de que elas não vão mais poder mexer o braço, de que elas não vão poder mais andar de bicicleta, elas querem jogar beach tênis e não vão poder. E ali eu vou desmistificando isso. Na verdade, hoje a fisioterapia está junto na reabilitação dessa paciente para devolver qualidade de vida. Não adianta ter um tratamento super eficiente, né, com cirurgias, radioterapia, quimioterapia, e essa paciente não ter qualidade de vida. Porque a sobrevida livre de doenças dessas pacientes aumentou muito. E elas precisam ter qualidade de vida. E aí a gente começa. Já na cirurgia, então, eu entro. Ao final da cirurgia, o médico me avisa. Eu faço um procedimento na mama, coloco um taping. E ali isso ajuda com que a paciente tenha menos incômodo no pós-operatório, sustenta melhor a cicatriz. E ela já pode ter liberdade de movimento assim que ela chegar no quarto depois da cirurgia. Então, ela já se alimenta com as próprias mãos, ela vai tomar água com as próprias mãos, nada de canudinho. A gente tem que tirar essa ideia de invalidez. Nossa, eu tive diagnóstico de câncer de mama, agora a minha vida acabou. Não acabou, é uma fase. Você não pode fazer algumas atividades domésticas, como cozinhar, limpar a casa, por causa do pós-operatório nesse momento. E nós esquecemos, é uma falha da fisioterapia muitas vezes, que a gente esquece de avisar para o paciente. Todos os nãos que nós falamos agora no pós-cirúrgico, ele é válido para a cirurgia. Depois nós vamos reavaliar durante a quimioterapia, se for necessário, durante a radioterapia. Mas, na verdade, a mulher, ela passando a fase de pós-operatório, onde está tudo muito cicatrizado, está tudo certinho, ela vai voltar às suas atividades de lazer, domésticas, laborais. Não existe um motivo para a mulher, após a cirurgia do câncer de mama, não sair mais de casa, ou não ir mais para o clube, ou simplesmente deixar de trabalhar. O objetivo é que ela passe por tudo isso com poucas sessões de fisioterapia, porque antes nós víamos mulheres que faziam 90, 100, passavam meio ano fazendo fisioterapia. Hoje terminou a cirurgia, ela vai uma vez por semana no consultório até fechar 30 dias. São 3 atendimentos. E a paciente está reabilitada. Por quê? Porque ela é ensinada de que ela pode fazer. Existe um limite de acordo com o processo de cicatrização. Mas dentro do que ela pode fazer, ela deve e tem que fazer. Porque não adianta ir na fisioterapia 3 vezes por semana, 40 minutos, chegar em casa, colar o braço e não fazer mais nada. Então, eu ensino no meu consultório que ela tem que fazer, a gente grava vídeos dela fazendo ali e ela vai para casa. E em casa ela tem que fazer 3 vezes ao dia, todos os dias. E aí vai dar resultado. Porque é uma relação de dependência com a fisioterapia. Isso não está certo. A mulher precisa ter independência para ela poder seguir a sua vida. São 2 itens, né? A questão emocional, porque eu vejo que tem algumas pessoas que se entregam, né, e que desistem. Às vezes tem pessoas que desistem até de fazer o tratamento, né, doutor? O emocional, ele influencia muito, né? E aí desistem de fazer o tratamento, elas ficam com medo de perder os cabelos, elas ficam com medo de perder a autoestima e muitas vezes deixam de se curar por problemas emocionais, né? Na verdade, a gente deve levar em conta, tem a questão emocional pura, mas tem a alteração emocional
que tem causa orgânica. Porque as pacientes que fazem quimioterapia, elas têm a toxicidade imediata. A náusea, o desconforto digestivo, que eles acontecem num percentual razoável de pacientes. Porém, logo depois, o organismo, principalmente para pacientes pré-menopáusicas, ele começa a sofrer alterações hormonais, que muitas vezes, chega a 80% das pacientes, elas têm alteração hormonal. Elas podem entrar em amenorreia, inclusive, elas não menstruam mais. Significa que o estrogênio delas caiu, a função ovariana ficou deprimida. E isso aí vai dar distúrbio, que é dito emocional, mas ele é de causa orgânica. Porque a supressão hormonal altera a mulher. Isso é um dado que muitas vezes não é observado. E quando a gente vai instituir um determinado tratamento, a gente precisa levar isso em conta, né? Porque nós devemos saber tratar com pouca toxicidade. É muito fácil dar um monte de remédio. É a coisa mais tranquila que tem. Tem gente que adora receber. Só que depois, mas doutor, isso aqui está me deixando muito mal. Sim, porque é uma carga que está sendo colocada que vai matar os ruins, mas mata os bons também. Exato. E aí tem aquela questão. Você vai tratar com que intuito? Você vai fazer um tratamento paliativo, que não vai curar. Você vai aumentar a sobrevida, o intervalo livre de doença, mas você precisa manter a qualidade de vida dessa pessoa. Você não pode prejudicá-la com o tratamento. Acertar na dose, né? Exato. O princípio básico que sempre norteou a medicina é primeiro não ser nocivo. Então, você vai fazer um tratamento adjuvante, é a coisa mais difícil que existe. Por quê? Porque você vai fazer um tratamento profilático. Porém, nós sabemos que 40% das que são tratadas profilaticamente já estão curadas com o procedimento cirúrgico. Então, está tendo toxicidade? Para essa medicação, usa só essa aqui. Existe a toxicidade imediata, por exemplo, 2, 3 meses começa a supressão estrogênica, passa a ter calorão, ter secura vaginal, alteração humoral, a pele fica seca, né? Tudo fica diferente. Porém, existem toxicidades que vão acontecer daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Em 15 anos ainda tem reflexo. Você suprime o hormônio de uma paciente pré-menopáusica, ela vai antecipar a osteoporose. E aí? E para todos esse combo que vem atrelado ao tratamento, existe algo que as mulheres querem, normalmente, que é a medicação. Elas querem algo para tirar os efeitos. Mas existe algo que é medicação, que é de graça e que dá resultado. A gente tem já hoje na literatura comprovado que é a prática de atividade física. A atividade física é extremamente importante para a prevenção do câncer de mama, para a manutenção da cura e para a redução dos sintomas durante todo o tratamento, durante a quimioterapia, a radioterapia. Na quimioterapia, tem vezes que a mulher sente dormência nas mãos e nos pés, uma neuropatia periférica. E com a prática de atividade física, esses sintomas e outros, como a própria náusea, reduzem muito durante a quimioterapia. A radioterapia, a paciente chega em casa e diz, eu preciso deitar um pouco, parece que levei uma surra nos ossos, né, Elise? Eu digo, durma um pouquinho. Já saía dormindo. Já saía dormindo. Dorme um pouquinho e depois sai para fazer uma caminhada ou vai para a academia. Os sintomas reduzem. E a 150 minutos por semana, 3 vezes na semana, um exercício aeróbico. E mais 2 dias na semana de um exercício de força. Desde a musculação até o crossfit, o que a paciente se adaptar e que ela tiver em condições de fazer. E aí a gente vai, durante a quimioterapia, monitorando a série sanguínea dela para ver até que carga ela pode fazer, mas isso é durante a quimioterapia. Depois, quando todo o corpo dela já tiver passado aquela carga da quimio, né, ela entra para a prática de atividade física como uma pessoa normal, né, com exceções quando tem uma osteoporose também avançada, a gente tem que ter alguns cuidados. Mas até para a osteoporose, não só as pacientes que passaram ou estão passando pelo tratamento, mas para nós mulheres, é muito importante a prática de atividade física. E a gente tem que pensar que a atividade física ela é remédio.
Esse é o ponto, né? A prevenção é fazer o autocuidado, que é a atividade física, a alimentação. Nós conversamos até nesses dias sobre a questão do consumo, né, de alguns alimentos, né, doutor, que a gente sabe que tem alguns, bebida alcoólica. Tem alguns alimentos que já estão comprovados que são cancerígenos, né? Esses alimentos industrializados, cheios de produtos químicos, conservantes, aditivantes, corantes. Os que são reconhecidamente, que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, aceita, reconhece e afirma, embutidos estão relacionados a câncer. Atividade física pré-diagnóstico, pré-tratamento e manter evolução muito melhor para as pacientes. Paciente obesa evolui pior. A gente sempre, muitos dizem, mas tu fala demais que não podem ganhar peso. É óbvio, ganhar peso é pior. Obeso é pior. Mas a questão, quando faz a quimioterapia, a pessoa tende a inchar, né? Ela tende a reter líquidos, ou não? A princípio, não. A princípio, não. Existem drogas que podem fazer com que altere permeabilidade capilar e tal, mas a gente já usa drogas para evitar isso. Que o citostático, que é o medicamento da quimioterapia, de maneira que ele não determine, para segurar, né? Então, são fatores que ajudam. Tem drogas citostáticas, por exemplo, que dão neuropatia. Se tiver uma boa atividade física, isso vai ser minimizado. Tu minimiza o aumento de peso, tu faz uma dieta adequada, controla diabético em quem é diabético, porque é um pool de alterações que aparecem e que já existem e que são determinadas pelo tratamento, que a gente tem que aprender a conviver e fazer com que o paciente não sofra com todas elas. Porque não tem como evitá-las totalmente, mas tem como amenizá-las. E a questão da recidiva, doutor, que isso é uma coisa que as pessoas falam, né? A pessoa teve um câncer e dali um tempo recidivou, teve outro câncer. Eu tenho amigas que tiveram câncer em 5 lugares diferentes e com, graças a Deus, com persistência, determinação e eu acho que é o espírito, né, e a vontade de viver conseguiu superar. Mas tem algumas que desistem. Quando que realmente a pessoa pode dizer que está curada do câncer? Na verdade, o câncer de mama, dependendo do subtipo histológico, né, um triplo negativo, um HER2 enriquecido, passados 5 anos, é muito difícil que essa doença recaia. O percentual de recaída é bem baixo, 1, 2, no máximo 3%. Quais são as que têm recaída tardia? As recaídas tardias são as pacientes que têm tumores que são hormônios sensíveis. Essas têm recaídas 10 anos, 15 anos depois. O que seria hormônios sensíveis? Aquelas em que a célula tem receptor de estrogênio ou progesterona, que tomam um comprimido depois da cirurgia. Ou seja, tomam pílula anticoncepcional? Não. Contra a pílula, um inibidor de estrógeno, um bloqueador, ou tamoxifeno ou inibidores aromatase, a depender da situação da paciente, idade, condição física, tem uma série de detalhes que a gente deve levar em consideração para indicar. Então, se a célula do tumor tem receptor estrogênico na superfície e você der estrogênio, você coloca gasolina no fogo. Tu tá dando... Se você cortar o efeito, você faz o tumor desaparecer. No caso, seria as pessoas que usam a medicação para reposição hormonal, por exemplo. Exato. Ele vai fazer com que o tumor cresça. Por isso que um dos fatores é o uso de estrogênio exógeno. As pacientes que tomam, elas tendem a ter mais tumor, em 2 a 3%. Imagine que em 1896 se sabia que tirar ovário de mulheres com câncer de mama melhorava elas. Isso foi feito. Tu chegou a tirar teu ovário também, né, Lizinha? Fiz. Aí tirou o ovário, tirou o útero. Só ovário. Só o ovário. Com uma medida profilática. Para tentar já estancar ali o problema. E eu tomo tamoxifeno também. 2 anos eu tomo. E como é que foi assim? 3. Contando. Exatamente, contando. É bem assim. Doutor, mas precisa tanto tempo? Não, e depois, agora eu já tô boa, vou parar. Agora eu já tô boa, eu já não sinto mais nada. Nós temos uma aderência aqui muito alta. É poucas pessoas que desistem. Vocês têm ideia de quantas americanas jovens desistem do uso da hormonioterapia? Não. 48%. Meu Deus! É bem alto. São suicidas praticamente.
é que você tem que fazer um exercício que quando a gente para fazer, e às vezes eu já tive a oportunidade de atender pacientes assim, tu deve ter colocado os dois lados. Então eu sempre digo, olha, esse tratamento vai lhe dar o benefício de 2%. E uma paciente de um alto nível de escolaridade e de formação acadêmica, ela me disse, o senhor está brincando comigo. Estou lhe falando o que é. Como nós não temos um Oncotype e um MammaPrint definidos agora aqui, eu posso lhe dizer isso. Nós podemos fazer um desses dois testes e definir um pouco melhor. Mas, a princípio, eu não lhe daria quimioterapia em nenhuma ocasião. E ela disse, não, é muito pouco. Doutor, o senhor já parou para pensar que se eu tenho benefício de 2%, eu não tenho de 98%? Sim, eu disse 49 vezes a diferença. E mesmo assim o senhor acha que eu devo tomar? Eu acho que vale a pena. Diz ela, mas o senhor já pensou? Mas é óbvio, tanto que eu lhe falei, porque eu penso pelos dois lados. Tanto em lhe dar o medicamento, como para dizer que ele não lhe traz benefício. Que aí nós conversamos mais um pouco. Eu disse, olha, a senhora pense, a senhora tem toda a liberdade, né? Expliquei os efeitos colaterais, uma mulher muito apresentável. E ela voltou na semana seguinte e disse, doutor, eu vou fazer o tratamento. Eu vou fazer, mas qualquer coisa diferente eu paro. Porque é óbvio, ela tinha toda a razão. Ela acabou fazendo tratamento, ela já terminou agora, inclusive, e satisfeita até, porque ela disse, eu tolerei relativamente bem, não tive grandes efeitos colaterais e tal, então acho que tudo bem. Só que tem pacientes que passam mal. Nós temos doenças secundárias aos tratamentos. Nós temos leucemias secundárias, outras neoplasias secundárias. Você, quando suprime hormônio por muitos anos, você aumenta a chance de tumor do intestino, por exemplo. Que é um organismo vivo, né, doutora? Então, como vai reagir isso tudo? Como reagir? Cada organismo ele tem uma reação diferente, inclusive ao mesmo tratamento. Exato. E aí envolve desde hábitos de vida, hábitos psicológicos, a pessoa querer lutar, né? A Lisiane, quando comentou conosco, quando ela recebeu a informação, foi um choque, foi uma anestesia geral, né, Lisiane? Aquela coisa assim que comigo nunca vai acontecer, e aconteceu, e parecia que tirou o chão. Tá assim. passando, vai passar e vai ficar bem. Daqui uns anos, não precisava ter toda aquela angústia e tal, né? Mas aqui no momento é isso. E aí eu acompanhando, daí eu comecei a ler muito, a procurar, a pesquisar. Eu queria saber de tudo, né, em pouco tempo. E eu via que todas as mulheres que estavam passando por aquilo ali era a mesma coisa. Comentavam, falavam a mesma coisa. Que na descoberta, que perderam o chão, que... Então, aquilo foi me dando assim uma força, assim, poxa, não estou sozinha, sabe? Então, eu vi que com todas acontecia essa mesma coisa, assim, esse mesmo sentimento de... E eu vejo, assim, que hoje com as novas tecnologias, agora recentemente o senhor fez um congresso fora do Brasil, e novas tecnologias estão chegando aqui pra gente, simultaneamente, muitas vezes, né, doutor Chiesa? Então, o que nós podemos falar? Que o câncer de mama, ele tem cura quando diagnosticado precocemente, né? Sim, o percentual de cura aumentou em todo o mundo praticamente. E nós não temos dados assim muito apurados. A pandemia atrapalhou muito a estatística no Brasil, mas nós percebemos que cada vez mais tem mais paciente curada. Que ótimo. Nós não tínhamos terapia anti-HER2 no passado, fazem 22 anos que tem, e no Brasil se usa há 20 anos, e nós estamos fazendo adjuvância há 17, 18, e essas pacientes estão se pensando hoje, poxa, até as metastáticas eu acho que nós vamos curar. Que ótimo, que notícia maravilhosa. Então, drogas novas para tumores ciclonegativos, que são o grande temor de todos nós. Nós temos novas classes de drogas que estão adicionadas ao arsenal dos tumores, que são receptores estrogênicos, porque nós sabemos que um percentual vai falhar.
né? A célula cria mecanismos que driblam o tratamento e aí se consegue uma classe de drogas que se associa e se consegue aumentar a sobrevida. Então, tudo isso, claro, vamos dizer, mas tem um custo alto, tem toxicidade. Sim, é verdade. Mas a gente começa desse jeito. A quimioterapia começou de uma determinada maneira, hoje está em outra etapa totalmente diferente. Os primeiros cânceres de mama tiravam o braço fora, né, doutora? Os primeiros cânceres de mama tiravam o braço fora. Eu estava lendo a história de como era a evolução das primeiras cirurgias, né? Antigamente. O que a Alsted fazia era o máximo. Exatamente. Gente, aí hoje a gente se pergunta, mas será que o cara não pensava que aquilo não estava certo? Qualidade de vida zero para o paciente, né? Sorte que a medicina mudou, então hoje a gente vê isso como o tratamento da paciente ele é 100% efetivo quando ela tem, no final, a autoestima dela devolvida. É importante. Exato. Não se levava em conta antes a autoestima da mulher. E hoje é muito. Tem as toucas para cair menos o cabelo, existem cremes para o rosto, existe a fisioterapia, existem as academias próprias para isso. Então, a autoestima da mulher hoje é super levado em conta no tratamento. Não é como deu, não é o tratamento da técnica como deu para fazer. Sim. Não. Hoje se leva em conta, sim, a autoestima. A rede de apoio, tudo. É um Inclusive, combo. quando se faz a retirada da mama, o próprio SUS, ele dá a prótese, né, mamária, que tem a reconstrução. Sim. E sobre a questão do SUS, assim, só para a gente concluir, porque nós temos duas situações no Brasil, né? Existe a paciente que tem acesso à alta tecnologia, aos melhores tratamentos, à medicina de ponta, fisioterapia de ponta, reabilitação de ponta. E existe uma grande massa da população de mulheres que depende do SUS. Sim. E isso a gente precisa falar. O que acontece com essas pessoas no SUS? Hoje a mamografia ela está disponibilizada em Santa Maria, né? Então o Hospital Universitário faz as mamografias. Faz, vários locais da cidade fazem pelo SUS. A Casa de Saúde eu acho que também faz mamografias. Só e o que aconteceu? O número que está caindo, que está sendo feito, caiu drasticamente. Por quê? A gente acha que é por medo da pandemia. Ou por má orientação da pandemia. Então, as mulheres não estão fazendo seus exames por medo de ir para um hospital ou por daqui a pouco... A gente considera que deve ser a maior causa. Porque os exames estão disponíveis. Estão disponíveis. Então, essa é uma grande dica. Eu acho que as pessoas precisam procurar o serviço. Só que, no caso, para fazer uma mamografia, ela precisa de uma indicação de um ginecologista na rede de saúde. A própria rede tem. Na própria rede. Sistema, porque a mamografia no sistema público, ela tem um sistema centralizado para pedir. É um sistema informatizado, ele é diferente de um consultório médico, por exemplo, que o médico tem liberdade para pedir. Claro. Não, eles têm todo um sistema, eles incluem os dados e vão fazendo. E lá no SUS, no caso no Hospital Universitário, quantas pacientes por semana são atendidas em média? A gente deve estar atendendo de 80 a 90 pacientes. Por semana? Por semana. São pacientes novas ou pacientes em tratamento? Ao todo. São pacientes que estão tratando com quimioterapia algumas, outras com hormonioterapia, tem algumas que estão em tratamento paliativo, né? Tem tudo, né? Porque a gente frequentemente tem pacientes que vêm já com doença avançada, né? Porque muitas vezes não está fazendo o diagnóstico precoce. Não, agora a pandemia atrapalhou. Atrapalhou em todas as neoplasias. Que era o que nós falávamos na época da pandemia. Que o rebote viria agora, que viriam as doenças cada vez mais graves. E por incrível que pareça, a gente o fique em casa vem agora. A gente esperava que seria pior. Então, nós tínhamos noção perfeita de que o fique em casa seria uma tragédia. Uma tragédia. É verdade. Ficaram em casa e agora, quando apareceram, já tinha doença mais avançada. Infelizmente, realmente a pandemia atrapalhou bastante. Muito bem. Bom, gente, eu quero agradecer a participação de vocês e quero falar para as pessoas que estão nos assistindo, a prevenção é o melhor remédio. Pelo que foi falado aqui, hábitos de vida, hábitos saudáveis, atividade física, alimentação, o autocuidado, que também continua, e principalmente não desistir, né, Lise? Não desistir do tratamento. E ficar atento, assim, o corpo ele dá sinais, assim, no meu caso me sinalizou que estava acontecendo alguma coisa, que tinha algo errado, e eu fui atrás.
Se eu tivesse esperado passar a pandemia para Exatamente. procurar, né, muito rápido. Não tinha chance. E tempo nesses casos, né, doutora? Eu acho que é extremamente importante. Extremamente importante. Quanto antes, quanto mais precoce o tratamento. Aquela coisa, né, pode deixar para o mês que vem. Não, Não eu pode. não gosto. Muitos dizem, porque tu isso. Cara, não tem que fazer isso aí. Então faz logo. Porque amanhã pode ter outro que precisa. Exatamente. Aí tu não vai poder fazer o de amanhã, porque tu tem que fazer o de hoje, aí o de depois. Não, então resolve tudo logo. Vamos fazer logo. E se tratando de câncer, ele pode evoluir rapidamente também, né? Muito bem, muito obrigada, doutora, Nada, que então, isso. pela participação. Agradeço a Muito oportunidade. obrigada pela participação de todos e cuide-se. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Daniela Teixeira, doutora neurovascular.